Hebreus 11, de 8 a 19, que diz: Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia e mesmo quando chegou à terra que lhe havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro, morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa. E assim, uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor. Uma nação numerosa como as estrelas do céu, incontável como a areia da praia. Todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscavam uma pátria superior, um lar celestial. E por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Até aqui. Pai, nós engrandecemos o Teu nome nesta hora, pedindo que também fale conosco pela Tua palavra. Cremos e confiamos que ela é poderosa para mudar a nossa história, para nos levar ao conhecimento da Tua vontade e para transformar todas as coisas. Então, em nome de Jesus, que o nosso coração esteja aberto e pronto para aquilo que o Senhor há de falar e fazer com cada um de nós e em cada um de nós. E através de cada um de nós, no nome de Jesus oramos, amém, amém. Abraão, um homem extraordinário, ele já, por si só, já seria motivo de muitos dias falando e ministrando e estudando. A história de vida deste patriarca é extraordinária, não à toa ele é aquele que é o chamado pai da fé, e por conta dele, as 3 maiores religiões do mundo existem. O judaísmo, porque obviamente são descendentes direto ali de Abraão, o seu pai, através de seu filho Isaque. Os muçulmanos islâmicos, por conta de sua linhagem, descendência, através de Ismael, também um dos filhos de Abraão. E nós cristãos, que não temos descendência física, por não sermos nem árabes e nem judeus, mas segundo o apóstolo Paulo, Abraão é o pai da fé e todos aqueles que são da fé são filhos também de Abraão e descendentes de Abraão e herdeiros das promessas que Deus faz também através de Abraão. Todos que estamos aqui e todos os maiores, vamos dizer assim, a maioria das pessoas que invocam o nome do Senhor, fazem isso por causa deste homem extraordinário, que viveu muito diferente do que talvez seja o padrão que nós temos visto as pessoas viverem. Naturalmente, as pessoas são guiadas por pelo menos 2 coisas. São guiadas pela sua satisfação pessoal e pela busca da sua felicidade. É óbvio que essas 2 coisas, elas se entrelaçam,
mas essa tem sido a força motriz que guia a maior parte das pessoas da terra. Isso é a maneira comum de se viver, buscar um tipo de vida onde você se satisfaça, ou onde você se torna e se encontra em algum grau de felicidade. É assim que todas as pessoas vivem. Mas Abraão, ele foi um homem que viveu diferente. Ele não viveu dessa forma. Ele viveu buscando cumprir a vontade de Deus, obedecer a Deus em tudo e ser fiel a tudo aquilo que Deus falava e exigia dele. E por conta disso, Abraão é alguém que eu, olhando para esse texto de Hebreus, posso identificar algo comum das 3 circunstâncias que são postas a respeito da vida dele, e identifico algo que pode ser copiado por cada um de nós. Abraão foi um homem que teve fé para viver o melhor de Deus para a sua vida. Se eu perguntar a cada um de vocês que estão aqui, quem quer viver o melhor de Deus, eu tenho certeza que todo mundo vai dizer, eu quero viver o melhor de Deus. Agora a questão é, quem de vocês tem fé para isso? Uma coisa é o desejo de viver o que é melhor, outra coisa é ter fé para isso. Porque naturalmente, embora todos nós queiramos viver o melhor, nós buscamos as coisas de acordo com a nossa própria consciência, de acordo com as nossas próprias percepções, de acordo com aquilo que nós entendemos ser o correto. Nós nos guiamos e nos pautamos pelas nossas próprias concepções de certo e errado, justo e injusto, caminho certo e caminho errado. Nós nos pautamos por isso. E por conta disso, de fato, nós não chegamos a experimentar o melhor de Deus. Nós dizemos, queremos o melhor que é possível, e andamos neste caminho, só que neste caminho nós fazemos tudo aquilo que nós entendemos que é o melhor para nós mesmos. Acontece que o melhor de Deus não está neste caminho, dessa vontade própria. O melhor de Deus está em outro caminho, que é o caminho de obedecê-lo, de crer em todas as suas promessas e na sua palavra, e seguir neste caminho. A partir disso, a partir dessa experiência, é possível então viver o melhor de Deus. E portanto, muito embora todos queiram viver o melhor de Deus, é necessário que para isso você tenha fé. E hoje, em nome de Jesus, o Senhor nos chama, e é isso que o Senhor está fazendo nessa jornada, nessa série de mensagens, nos chamando a um padrão de fé. E hoje, através do exemplo da fé de Abraão, Deus nos dará a graça de vivermos o melhor da parte dele para nós. E quantos podem dizer amém por isso? Amém, eu quero viver isso e vocês vão viver isso em nome de Jesus. Nós viveremos as melhores coisas da parte de Deus para nós. Eu sei que alguns de vocês vão dizer assim, bem, mas para Abraão foi fácil viver da forma que ele viveu. Abraão é descendente de Noé, inclusive Abraão viveu nos últimos 60 anos de Noé. Então o contato e a cultura na qual ele vivia o favorecia, porque o dilúvio tinha acabado de acontecer, era recente, não tão recente, porque nós estamos falando de pessoas que viviam 900 anos, o dilúvio acontece quando Noé tinha 600, ele morre com mais de 900, então aqui em Abraão, nós estamos aí há pelo menos 400 anos, 300 anos de delay do dilúvio para este momento, 300 anos, mas o conhecimento das coisas e o frescor da notícia de que Deus julgou o mundo, porque o mundo estava contaminado pelo pecado, e que Deus reservou uma família, os separou e os salvou para que eles vivessem em santidade, essa notícia ainda era corrente. Mas muito embora Abraão seja da linhagem direta, mas isso também não é nenhuma vantagem, porque nenhum de nós aqui deixa de ser, todos somos parentes de Noé. Só a família de Noé entrou na arca, todo mundo aqui de alguma forma é parente dele, mas ele estava muito próximo daquilo, e podia parecer aos seus olhos talvez uma vantagem, Abraão ser quem era. Talvez você pensasse, a família de Abraão eram pessoas que temiam a Deus, invocavam o nome do Senhor, eram pessoas fiéis, e por isso Abraão pôde ser um homem de fé como era, e viver o tipo de vida que vivia. E eu quero dizer para vocês que não é verdade. Abraão vivia num contexto idólatra, perdido, no lugar que ele vivia, onde também é chamado de Babilônia, ali em Ur, aquele lugar dos caldeus, era um lugar de todo tipo de idolatria. Ali já se tinha o que hoje nós chamamos de astrologia, e bem provável que os parentes de Abraão fossem dados a todo tipo de idolatria e astrologia. Isso é perceptível pelo nome da família de Abraão. Abraão tem um pai chamado Terá e um avô chamado Naor,
seu irmão, sua irmã, meia-irmã Sarai, todos os seus parentes mais próximos, o seu sobrinho, lá na frente o Labão, todos esses, os seus nomes estão conectados com alguma coisa que dizia respeito ao culto à deusa Sim, que é a deusa da lua. O nome deles carrega alguma coisa que indica que eles adoravam aqueles deuses. Era uma família idólatra, e sobre isso Josué faz uma denúncia. Josué capítulo 24, versículo 2 e versículo 3 diz: Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há muito tempo seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses, mas eu tirei seu pai Abraão da terra da além do Eufrates e o conduzi por toda Canaã e lhe dei muitos descendentes. Abraão não veio de uma família melhor do que a nossa, talvez até pior do que a nossa. Talvez você teve a alegria de nascer num lar cristão, de desde pequeno ter sido educado nos caminhos do Senhor, e foi justamente o contrário do que aconteceu com Abraão. Ele vivia naquela terra idólatra. Quando saem de Ur dos caldeus e vão para Harã, saem numa viagem de 1000 quilômetros, meses de viagens, talvez anos, se contarmos paradas, estabelecendo-se em certo lugar por um tempo. Nessa jornada que ele faz, ele chegando em Harã, se estabelece ali a sua família, e o que a arqueologia pôde encontrar nos demonstra que a família de Abraão levou a idolatria caldeia lá para aquela terra de Harã. Então, pense que absurdo como aquela família era envolvida com tudo que é errado. Eles saem de um lugar, levam consigo este pensamento, essa filosofia, essa maneira de viver, esse culto a deuses, vai para outro lugar, se estabelece lá culto a outros deuses, e naquele lugar é que Deus o chama. E é bem provável que essa seja uma das razões de Deus falar: sai do meio da sua parentela. Deus não estava falando abandona a sua família, Deus estava falando deixa esse modus operandi, abandona esse ethos, deixa essa forma de viver, deixa essa cultura que está impregnada na sua família, abandona isso, porque isso não tem nada a ver comigo, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E através dessas coisas, e principalmente aqui em Hebreus 11, muito embora eu te encoraje depois a ler Gênesis, ler a história de Abraão, é fantástica. Eu gostaria de pensar junto com vocês a respeito de 3 ocasiões onde Abraão viveu com uma consciência de que a direção e a decisão que Deus estava pedindo para que ele tomasse traria nada menos do que o melhor de Deus para ele. 3 ocasiões, e através dessas 3 ocasiões, depois eu quero trazer algumas lições para vocês, para que a gente aplique isso na nossa vida e tenhamos a condição de ter a fé como Abraão teve. Abraão é modelo de fé, ele não é o único no que ele viveu, ele é modelo, padrão. É por isso que ele está aqui na lista de Hebreus 11, porque o autor está pretendendo explicar para nós como que é ter uma vida de fé. Então ele põe Abraão não como alguém que nós temos que olhar e falar: nossa, ele fez o que nós não podemos fazer. Pelo contrário, ele está colocando um modelo e dizendo: sejam assim, porque assim vocês serão pessoas de fé. A primeira das 3 ocasiões onde ele teve essa percepção de que era possível viver o melhor de Deus, mas fazendo certas coisas, está no versículo 8, que mostra quando ele obedeceu e saiu para um lugar que ele não conhecia, diz o texto. Abraão obedece e vai para um lugar que ele não conhecia. Pensa, Abraão anda de Ur até Harã, se estabelece lá com a sua família, sua vida fica estável, eles se enriquecem, tudo está dando certo na vida deles, eles estão bem estabelecidos, a vida deles está indo de vento em popa, está tudo uma maravilha, depois de ter viajado 1000 quilômetros, que equivale a sair daqui de Sumaré e ir para Brasília, a pé, vão, se estabelecem, a vida está como todos nós queremos que esteja, porque é por isso que você corre e levanta todos os dias, não é só para comer o pão de cada dia, é para ter um mínimo de conforto, para ter a tranquilidade de não ficar desesperado com as coisas da vida. Todo mundo aqui quer ter a tranquilidade de chegar em casa e ter tudo o que precisa. A luz está lá sem estar cortada, você liga a televisão, está lá os seus canais que você gosta de assistir, você abre a sua geladeira, está lá comida para você comer. Todo mundo quer ter essa tranquilidade. É muito ruim, eu brinquei hoje de manhã, é muito ruim quando acontece o que acontece com alguns de nós,
que você chega na sua casa e daqui a pouco toca o seu telefone e é 011, você já não atende, porque você sabe que ali é cobrança. Você sabe que esse DDD de São Paulo não é nenhum parente seu, você já sabe que ali é alguém que vai te cobrar, né? O carteiro chega na porta da sua casa, o seu cachorro que é de pobre já começa a latir e denunciar, porque esse carteiro não vai trazer coisa boa, é conta que ele está trazendo. É por isso que o seu cachorro, que ouve você falando mal do carteiro, vai lá latir para ele, coitado. É triste ter uma vida assim. A gente vive uma vida sem conforto, né? Angustiado, sem saber o que vai ser do amanhã, está apertado, o seu dinheiro é suficiente mal para pagar suas continhas. É terrível viver uma vida assim. Só que Abraão não estava vivendo desse jeito. Ele estava vivendo uma vida completamente estável, no meio da sua família, confortável financeiramente, prosperando em tudo, estava tudo indo de vento em popa, e de repente Deus olha para ele e fala assim: Abraão, sai daí e vai para outro lugar. Eu acho que se ele falasse isso para algum de nós com certeza pararíamos, pelo menos eu faria isso. Então tá bom, meu Deus, o Senhor está me mandando para outro lugar, para onde eu vou? Quem vai comigo? Qual a garantia que eu vou ter no caminho da minha sobrevivência? Chegando lá, quais são as coisas boas que podem me acontecer? Me dá uma lista aí de respostas, porque eu tenho muitas perguntas. E Abraão, quando Deus fala para ele: sai de onde você está, sai da sua zona de conforto e vai para outro lugar que eu vou te mandar, qual a pergunta que Abraão faz para Deus? Nenhuma. Abraão não pergunta, ele não questiona, ele não quer saber de nada, ele não tem garantia de nada, ele simplesmente põe a viola na sacola e vai viajar, ele simplesmente sai e vai embora, ele pega a estrada sem saber para onde ele estava indo, porque Deus falou para ele: sai e vai. E aqui começa uma demonstração de fé extraordinária. Todos vocês aqui querem viver o melhor de Deus, e em nome de Jesus, Deus vai dar graça para que vocês vivam. Quantos estão dispostos a sair de uma zona de conforto? Você passa a vida lutando para ficar no conforto, e de repente Deus fala assim: não, desconstrói isso e agora vai. Você está formando uma carreira, mas eu não quero isso não, pode deixar isso para lá, e vem. Esse chamamento, esse chamado foi extraordinário. Ele já tinha viajado 1000 quilômetros até estabelecer-se naquele lugar, e depois Deus o estava chamando para um lugar que ele haveria de encontrar 800 quilômetros depois, é daqui em Goiânia. Numa viagem daqui em Goiânia, sem você saber para onde você está indo e o que você encontraria lá. Tá bom para você? Tá fácil para a gente? Sai e anda 800 quilômetros peregrinando com as suas coisas. Ele junta tudo e sai em viagem, mas ele não tinha nenhuma questão com Deus. A primeira demonstração de que Abraão era um homem de fé e que confiava que aquilo que Deus tinha para ele era o melhor, é porque Deus fala para ele: deixa o bom e vai. E ele nem pergunta para onde. Sabe qual é um dos nossos maiores inimigos de experimentar o que é melhor de Deus? É viver o que a gente está vivendo que é bom. Não é o que é ruim, porque quando você está vivendo tudo que é ruim, qualquer coisa que te oferecerem você aceita. É aquele negócio, você está desempregado, o primeiro emprego que bater na sua porta você aceita. Quando você está empregado, depende, não vou aceitar de cara, porque eu já estou empregado, já tenho uma estabilidade, não é qualquer coisa. Aí imagina a situação, você está trabalhando numa multinacional e Deus fala assim: sai da multinacional, sai desse negócio que você está agora e eu vou te levar para um outro negócio. Aí você nem pergunta para Deus e pede a conta. É isso. Só que não é isso com a empresa só, isso daqui diz respeito à vida toda de Abraão. A segunda ocasião que ele demonstra essa consciência de que a direção de Deus o levaria para experimentar o que é o melhor, versículo 9 e o versículo 10 demonstram, foi quando ele peregrinou pela terra da promessa, morando em tendas. Talvez você não tenha notado nisso, mas Deus fala para Abraão: sai. E no meio do caminho, porque a revelação de Deus para Abraão foi progressiva, Deus nem tinha se revelado direito ainda para Abraão, só falou: sai daí e vai embora. No meio do caminho é que Deus fala: olha, eu sou Yahvé, ou Yehoa, como nós cantamos, ou nem é possível a gente falar em português o nome de Deus, porque são só consoantes, é YHWH, está no hebraico.
Deus fala, eu sou esse, e começa a revelar as coisas, e fala, eu vou te dar uma terra, é Canaã, e você vai andar por toda essa terra, você vai andar por cada cantinho dessa terra, da direita para a esquerda, da frente para trás, você vai dar a volta, você vai por todos os cantos dessa terra, e tudo por onde você andar vai ser teu. E esse Abraão sai andando e viajando, e todos os dias de sua vida ele peregrina, e nenhum dia ele parou e construiu uma casa para ele. Ele andou na terra que era dele e não construiu nada para ele. Para não falar que Abraão não teve nem um palmo de terra, quando Sara morreu, ele comprou uma caverna para enterrar a esposa. E detalhe, ele comprou, olha que coisa absurda, ele comprou um pedaço de terra na terra que Deus estava dando para ele. Porque a cabeça de Abraão estava ligada em outras coisas. Mas você pensa que Abraão andou pela terra prometida por pelo menos 100 anos. Ele saiu com 75 de Harã e morreu com 175. 100 anos andando na terra que era dele e não construiu um puxadinho, era só barraco. Construiu um barraco e daqui a pouco ele levantava a tenda e viajava de novo, e ia adiante. Aí talvez a pergunta, por que Abraão, estando no que era dele, não construiu casa para si? E aí, de manhã eu dei 2 respostas, mas me alertaram durante o culto que tem uma terceira resposta. Eu vou dar essa terceira como primeira. A primeira razão dele não ter construído uma casa enquanto ele estava peregrinando é porque o Jair não estava lá para construir a casa para ele, né, Jairzão? Graças a Deus o Jair falou, porque ia atrapalhar o irmão Abraão, né? Ele ia animar com as fotos lá das casas que o Jair faz, ia animar, falar, vou fazer uma casa, mas aí ia perder a bênção, porque a bênção era não ter uma casa. Mas tem outras 2 razões sérias, fora essa zoeira do culto. Por 2 razões. A primeira, ele não construiu por obediência. Mas não foi obediência que Deus não falou para ele, não construa uma casa. E aqui, gente, tem uma sacada que eu percebi depois, agora à tarde. Deus não mandou que ele não construísse uma casa, e essa é uma percepção que nós precisamos ter. Deus falou para ele, peregrine pela terra que você tomará posse. Deus não falou para ele não construa uma casa, falou peregrine. É que uma coisa leva a outra. Para que eu viva peregrinando pela terra que será minha e da minha família, eu não posso construir uma casa. Tem uma ordem direta de Deus e um princípio indireto. A bênção dele foi ter assimilado que essa coisa indireta haveria de atrapalhá-lo para cumprir essa ordem direta. Porque se ele tivesse construído ali uma casa, ele ia fazer igual a gente. É o sonho do pobre ter uma casa. Aí você constrói uma casa, ou um pedaço de uma casa lá no fundo, e depois vai arrumando sua casa, vai aumentando, vai ajeitando. Aí você constrói a sua casa, aí depois você mobília a sua casa, aí quando a sua casa está pronta e mobiliada, você repara que tem reformas para fazer na sua casa, você pinta ela de novo, você começa a arrumar coisinhas que você percebeu que não está muito boa, a sua esposa fala que quer a cozinha diferente, aí você tem que mudar a cozinha, e aí você tem que criar um negocinho. Eu imagino Sara falando para Abraão, eu quero um negocinho melhor para os animais, faz aí um chiqueirinho melhor, faz aí não sei o que melhor, e ele vai trabalhando na casa, e 100 anos passam, e Abraão não sai daquela casa. Se ele tivesse construído uma casa, ele não teria andado por toda aquela terra que ia ser dele e da família dele. Deus não precisou falar para ele que ele não podia ter uma casa. Para ele era lógico isso, porque a obediência em peregrine pela terra o levou à consciência de que ele não podia firmar nada que ele ficasse preso e o impedisse de fazer aquilo que Deus haveria de fazer através da vida dele, porque aquela bênção que Deus prometeu através de Abraão, não era só para ele, mas para toda a sua família. Ele, obedecendo a Deus, fez com que aquilo que era para ele, podia ser limitado a um lote de terra, se caso ele chegasse num lugar, já construísse uma casa, que podia se limitar apenas a ele pôde abrigar uma nação inteira, porque esse homem passou 100 anos andando e andando. Pois bem, a segunda razão de por que ele não construiu residência fixa em Canaã é que, segundo a carta aos Hebreus, espiritualizando mais a coisa, ele tinha expectativa de coisas superiores. Isso é maravilhoso. Nós ouvimos a promessa de Deus para Abraão e a gente logo pensa, Deus está me dando uma fazenda.
Ou outros mais otimistas, Deus está me dando uma cidade. E outros mais visionários poderiam pensar, Deus está me dando um país inteiro. E Abraão fala, nada disso é tão grande. E ele anda por toda a terra. E o autor da carta aos Hebreus, ele chega a essa conclusão. Capítulo 11, versículo 8 e 9. Pela fé, peregrinou na terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Ele andou nesta terra, mas como ele era um homem que andava com Deus, e segundo Tiago era um homem que era amigo de Deus, para ele a companhia de Deus era melhor do que a terra que Deus podia dar para ele. Estar com Deus era mais importante. Então na mente de Abraão tinha algo desse tipo: Deus está preparando algo que é melhor do que uma terra aqui. Deus está preparando um lugar que Ele mesmo construiu, Ele mesmo fez, Ele mesmo edificou. E sobre essas coisas o nosso Senhor Jesus disse, quando estava falando com os seus discípulos de sua partida: eu não vou deixar vocês sozinhos, vou deixar com vocês o meu Espírito Santo. E eu estou indo agora para junto do meu Pai, e lá eu vou preparar morada para vocês, vou preparar um lugar para vocês habitarem. E Paulo chega à conclusão que a nossa pátria não é aqui, é nos céus, aonde o Senhor preparou algo maravilhoso para cada um de nós. Todos vocês que estão aqui, se são como Abraão, a sua esperança não pode ser nas coisas deste mundo, tem algo muito maior e melhor esperando por você na glória. Você pode até ser alguém que tem um bem aí, um terreninho, um puxadinho, uma casa boa, e você pode ser alguém que não tenha nada, mas eu quero dizer para vocês que aquilo que é de Deus está reservado para vocês na glória, e isso ninguém tirará de vocês em nome de Jesus. Pois bem, terceira ocasião que demonstra essa consciência de Abraão de que seguir a direção de Deus o levaria ao melhor de Deus, foi quando ele ofereceu Isaque em sacrifício. Isso aqui é pesado. Porque Isaque justamente era aquele em quem as promessas de Deus fariam sentido para a vida de Abraão. Deus promete para Abraão uma terra, e através dessa terra abençoaria a ele e a sua descendência. Mas a questão era, quem é a descendência de Abraão? Até esse instante, irmãos, Abraão não tinha descendência. Na cabeça de Abraão, quando Deus estava fazendo aquelas promessas, ele achava que ele ia deixar toda a herança dele para um moço que nasceu na sua casa, era um filho de um empregado, que nasceu e que cuidava dos seus bens, um damasceno, um jovem nascido em Damasco, da Síria. Ele pensava que toda a sua herança ia ficar para ele já tinha isso na cabeça. Ele já estava pronto para dar tudo que era seu para esse moço. Ele não tinha ideia de descendentes, mas Deus já estava planejando algo para Abraão, queria fazer dele o pai de uma nação, e não só pai de uma nação, de um país, de um sentido geográfico, mas pai de uma nação cujo Deus é o Senhor, uma nação santa, que é o povo de Deus, que agora, por exemplo, está reunido neste lugar. Vejam, esse nosso irmão, ou o nosso pai, Abraão, ele recebe de Deus uma promessa que se cumpriria cabalmente quando um filho dele nascesse. E você sabe muito bem da história. Deus então lhe promete esse filho, e ele e a Sara se adiantam no processo, pisam na bola, não entendem exatamente qual era a vontade de Deus e como Deus faria todas as coisas, mas sabiam que Deus ia fazer, e eles se adiantam e dão uma tropeçada feia. Porque nessa de tropeçar, o que aconteceu, vocês sabem bem a história. A Sara pega Agar, a sua serva, fala para Abraão: Abraão, eu sou estéril, você sabe, já sou uma senhora e sou estéril, então se deite com a minha empregada e tenha um filho com ela. E Abraão faz isso, e dali nasce Ismael, que gerou muita confusão para o povo de Israel. Os ismaelitas geraram muito problema, e até hoje os ismaelitas estão em pé de guerra com os filhos de Isaque. A briga, por exemplo, que a gente vê o tempo todo acontecendo lá em Israel, para tomar posse daquele pedacinho ali da Palestina, é justamente isso. São os filhos de Ismael e os filhos de Isaque brigando por um pedaço de terra que eles acham que é o que Deus deixou para o pai deles. Olha a tristeza disso.
Mas nós sabemos que a promessa de Deus haveria de ser cumprida, e não era nem no Damasceno, nem em Ismael, porque tinha uma promessa de Deus, justamente assim, Gênesis 17, 19, na verdade Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque, com ele estabelecerei a minha aliança, que será aliança eterna para os seus futuros descendentes. E aí você pensa, nasce esse menino cresce, todo mundo fica olhando e pensando, esse é o herdeiro de tudo, nele se cumprem as promessas de Deus para Abraão. Imagina quanta expectativa tinha sobre aquele menino. De repente ele, com mais ou menos 14 anos, Deus chama Abraão e fala: Abraão, agora é o seguinte, quero mais uma coisa do Senhor. E Deus fala, e Abraão fala, me peça. Ele fala, eu quero o teu filho em sacrifício. Você entendeu isso? Ele não fala, pega o seu filho, pega um animal e sacrifique para mim. Ele fala, pega o seu filho e o sacrifique. Isso é muito pesado. Qualquer um de nós aqui ficaria arrebentado com isso, se Deus nos pedisse uma coisa dessa. Deus nos faz uma promessa, demora pelo menos 10 anos para essa promessa se cumprir. Essas promessas se cumprem, eu estou 14 anos usufruindo da bênção, da presença do Isaque, e daqui a pouco Deus fala, agora eu quero isso para mim. É tipo, eu te dou um brinquedo, mas me dá de volta. Eu te dou uma coisa para você se alegrar, mas eu quero de volta para mim. Parece que é isso, mas Abraão não vê como nós vemos. Qualquer um de nós talvez viria assim, mas Abraão era Abraão, o pai da fé, e ele via as coisas a partir de outro ponto de vista, e ele pôde, portanto, oferecer Isaque. E eu quero já dizer, antes de dar as duas razões, dizer por quê, para explicar para o seu coração, para você se acalmar, não achar que Deus é um tirano e um terrível, muito embora Deus não precise de advogado, e se precisasse de advogado, obviamente não seria eu, né? Eu não teria capacidade para isso. Deus, Ele não queria o sacrifício de Isaque, Deus queria o amor e a fé de Abraão. Deus não queria o sacrifício de Isaque, Deus queria o amor e a fé de Abraão. Não tem nada a ver com Isaque, tem a ver com Abraão. Mas por duas razões Abraão pôde oferecer Isaque. Primeiro, por obediência. Eu já falei isso aqui há muito tempo atrás, e eu quero voltar a ser enfático como eu fui em outro momento. Obediência não consiste em concordar com aquilo que lhe foi pedido para fazer. Obediência é acatar aquilo que foi passado, simplesmente. Não diz respeito a concordar, diz respeito a cumprir. Um exemplo prático para nós pais é assim: você chega para o seu filho e fala, faça isso. Aí o seu filho fala, por quê? Vai lá, faz logo, rapidinho, faz logo. Aí o seu filho começa a questionar e perguntar o porquê, e não sei o quê. Mas fulano não foi, sempre sou eu que faço. Os filhos fazem todas as coisas. Aí chega um ponto que o pai fala assim, e o filho pergunta, mas por que eu? E o pai responde, porque eu estou mandando. Aí falou nesse tom, podia ter evitado toda essa conversa, todo esse constrangimento, todos os problemas, se na primeira tivesse ido. Obediência não diz respeito à compreensão do que se está pedindo, a razão do que se está pedindo. Obediência diz respeito a, eu sei quem está falando, então vou acatar, porque eu sou eu, e esse que está me mandando é Ele. Deus é Deus, e Deus está falando, eu simplesmente acato. Tem muita gente que não obedece a Deus porque fica fazendo questionamentos. E eu sei que falando isso, algumas pessoas podem pensar que eu estou incentivando você a ter uma fé burra, uma fé que não critica, que não pensa, que não questiona. Pelo contrário, você deve estar, obviamente, sendo um questionador, buscando entender e conhecer as coisas, mas fé e questionamento são coisas opostas. Fé é assim, eu aceito ainda que não entenda, eu faço mesmo que não concorde. Mas e o fato de eu entender? Busca a Deus, depois você entende. Mas o que Deus mandar você fazer, faça. Abraão obedeceu a Deus, ele fez o que fez porque ele era obediente. É importante que nós notemos que Isaque não era um fim em si mesmo, Isaque era um meio para a bênção final dele. Então Deus é que sabe como Ele vai fazer as coisas na sua vida. E por que eu estou falando isso? Porque Deus vai colocar certas coisas na sua mão que depois Ele não vai deixar que fique na sua mão. E você vai questionar Deus e não vai entender o porquê que você perde certas coisas. E não é o diabo tirando, não, é Deus mesmo.
e você não entende por que certas coisas Deus tira da sua mão, porque aquilo não era um fim em si mesmo, aquilo era um meio para outra coisa. Não havendo mais necessidade daquilo estar na sua mão, Deus tira, e Deus tem razões para isso. Por quê? Um dia talvez Deus te fale, e se Ele não falar? Amém, porque Ele sabe sempre o que é o melhor para nós. E quais são as conclusões e lições que nós vamos tirando aqui desse texto? Eu vou dar algumas para vocês, para que nós sejamos práticos e coloquemos isso aqui para valer em nossa vida. Primeira lição: Deus tem sempre o melhor para a nossa vida, você precisa crer nisso. Quantos de vocês de fato creem que Deus tem o melhor para a sua vida? Agora eu posso ouvir um amém? Se você acredita que Deus tem o melhor para a sua vida, você devia fazer uma pergunta: como é que eu vivo esse melhor de Deus para a minha vida? Porque eu acredito que Deus tem o melhor para a minha vida, e vou vivendo minha vida sem querer saber como é que eu faço para viver esse melhor. Será que esse melhor de Deus para a minha vida, ele vai acontecer na medida que eu simplesmente for vivendo naturalmente a minha vida? Ou será que eu preciso entender certas coisas da parte de Deus e me alinhar com a vontade de Deus? É óbvio que eu preciso compreender e alinhar. Por quê? Porque se eu viver na perspectiva do que eu posso ver, entender e perceber, nunca eu vou entrar no projeto de Deus, onde está o melhor dele para a minha vida. Porque o que eu posso ver, entender e compreender é limitado ao mundo físico. E as coisas de Deus estão para além das minhas capacidades de compreensão. Veja comigo o que Paulo fala em dois textos. O primeiro deles, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E Efésios capítulo 3, versículo 20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A realidade que pode ser vista nos limita ao máximo que nos é possível entender enquanto humanos. Eu vou dar o exemplo do próprio Abraão. Pensem comigo. Abraão tinha 80 anos, 90 anos quando recebe a promessa do filho. A sua esposa tinha 10 anos a menos. A Bíblia diz que Abraão já estava com o seu corpo sem funcionar exatamente como devia. Diz que Sara era estéril. Qual era, me respondam, qual era a chance de Abraão e Sara ter um filho? Qual era a chance, gente? Nenhuma. Olhando para isso, Deus te faz uma promessa de uma descendência, você olha para isso. Qual a chance de você viver firmado na promessa que Deus te fez, se não há nenhuma chance disso se realizar olhando com olhos humanos? Não tem por que você viver abraçado, agarrado à promessa de Deus, se você olhar com olhos humanos e só conseguir enxergar o que seus olhos veem. Abraão pôde ver para além do que os olhos podem ver. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. O que se podia crer era o que estava diante dos olhos dele, mas a fé de Abraão foi além do que os olhos podiam enxergar. Você consegue ver as coisas só dentro daquilo que é possível. E por isso que tem coisa na sua vida que você fala: é impossível isso mudar. É impossível minha família chegar nesse ponto. É impossível tudo ser transformado. Porque você olha a partir do que seus olhos enxergam. E os seus olhos enxergam limitações. Acontece que pela fé nós olhamos para as coisas e nós abraçamos as promessas de Deus, mesmo que aparentemente elas pareçam impossíveis. Porque elas são impossíveis para nós que estamos olhando com olhos humanos, mas não são impossíveis para Deus que prometeu todas elas. Deus não deu condições para Abraão ter filho naquelas condições, deu, e não só esse filho, mas deu outros, porque quando Sara morre, Abraão se casa de novo e tem outros filhos. Mas por que nós não vivemos essas coisas? Porque nós não cremos em Deus.
Não é porque nós não sabemos que Deus pode, é porque nós não cremos. Porque se nós cremos em Deus, nós não vamos viver pautados e presos às circunstâncias. Nós vamos viver de acordo com o que Ele prometeu, porque Ele é poderoso para cumprir. Ele pode mais do que você imagina. Você pensa uma coisa, Deus pode mais. Abraão só queria um filho, Deus queria uma nação para ele. Abraão tinha um projeto para a vida dele, Deus tinha outro muito maior. Abraão, não podia conceber o que Deus tinha para ele. E eu quero dizer algo em nome de Jesus para você que está aqui. Você não tem ideia do que Deus quer para você e através da sua vida. Você não tem ideia disso. Tudo que você imaginou para você está limitado pelas circunstâncias e condições. Tudo que você está vendo hoje na tua casa e na tua família está limitado por coisas que você consegue enxergar. Mas aí eu te pergunto, para nós que somos crentes, vale mais o que vemos ou vale mais o que não vemos? O justo viverá da fé, não do que vê, mas da fé. Nós somos como Abraão e cremos que o impossível é possível. Nós cremos que Deus tem o melhor para nós, e ainda que nós não estamos entendendo por que as coisas são como são e por que não estão acontecendo como nós estávamos prevendo, temos que abraçar as promessas dele e falar: eu creio que Deus pode mais do que isso. Deus vai além das circunstâncias. E quando eu creio nisso, aí eu vivo abraçado nas promessas dele. E o que você precisa é viver agarrado às promessas do Senhor para a sua vida. Segunda lição: tenha paciência. Deus está no controle de tudo, mesmo quando parece que tudo está conspirando ao contrário. Você fala: não, mas não é possível, está tudo andando ao contrário do que eu pensava. Tenha paciência. Eu sei que isso é uma coisa que não é fácil de ter. Nós somos imediatistas, nós não vivemos 900 anos que nem os camaradas lá, nem 100 e tantos como o Abraão. Então a gente precisa das coisas acontecendo. Qualquer hora eu posso morrer, então tudo precisa acontecer para ontem. Nós somos impacientes e a nossa impaciência nos leva a atitudes imprudentes. As nossas impaciências nos levam a precipitações, e essas coisas nos afastam do caminho onde o melhor está, gente. Precisamos ter paciência, porque Deus está agora trabalhando a nosso favor. O profeta se admirou um dia e falou assim: eu nunca ouvi falar, nunca ouvi dizer de um Deus como o nosso, que trabalha em favor dos seus. Você sabe o que é isso? Deus está agora movendo todas as coisas a partir do mundo espiritual, por causa de cada um de vocês. Então tenha paciência, não se apresse. Abraão e Sara não puderam esperar. Eu sei que demorou mesmo, mas eles não puderam esperar, e no desespero deles veio Isaac, ou Ismael, um problemaço para eles. Então você que está aqui, em nome de Jesus, você não pode viver uma vida guiada pelo impulso de querer as coisas para ontem. Diga para o seu irmão e a sua irmã assim: tenha paciência. Tenha paciência. Quanto mais eu tenho que ter paciência, pastor? Quanto tempo eu tenho que esperar ainda, pastor? Eu já estou esperando há tanto tempo, pastor. Eu já não aguento mais esperar, pastor. Quanto tempo até eu chegar na minha terra? Quanto tempo? Abraão andou 100 anos. Eu acho que você não vai passar por isso. Tenha paciência. Eu sei que isso não é fácil. Se isso é muito difícil para você, ao ponto de ser impossível, eu vou te indicar que você ore, pedindo a Deus que uma parte do fruto do Espírito se manifeste de uma forma mais forte em você, que é a longanimidade, que é a capacidade de suportar por mais tempo as situações. Porque o nosso problema é que parece que a gente não vai aguentar. A gente se sente na vida como uma chaleira que já está ali, já está a pressão, qualquer hora vai estourar. A gente não é chaleira, a gente é igual panela de pressão. Então ter paciência é fazer assim, ó.
Deixa vazar, irmão. Isso é ter paciência. Não é tirar a pressão. É só alivia. Porque a pressão é importante. Tem um pregador antigo, o Atmani, num livro que reúne várias pregações, uma deles falava justamente sobre o poder da pressão. E é fantástico, porque ele vai falar o seguinte: ao invés de nós desperdiçarmos a pressão sobre nossa vida, nós tínhamos que concentrá-la, porque ela pode nos mover para outras coisas. Então, por exemplo, uma chaleira, você põe água para esquentar ali, aquele vapor vai se perder e simplesmente vai embora. Mas foi fazendo a mesma coisa, esquentando água, que homens conseguiram fazer com que navios e trens se movessem na antiguidade. Porque navio e trem a vapor fazia com que a água ficasse ali ebulindo, e aquele vapor movimentava turbinas e fazia com que aqueles veículos se movessem. Pois bem, se você direcionar, canalizar essa pressão da sua vida, você pode direcionar uma força, porque a força da pressão em nós nos leva a fazer coisa errada. Se nos levar a fazer o que é certo, é uma força muito importante. O Atmani fala a respeito disso. Então, por favor, entenda, em nome de Jesus, você precisa ter paciência. Quanto tempo mais, pastor? Não sei. Não sou Deus. Deus não me revelou isso. E se Ele não falou para você, que é o maior interessado, para mim foi que Ele não falou. Então você senta e espera. É doído esse amém que eu vou pedir, mas eu posso ouvir você falar amém? Amém. Eu sei que não é fácil. Terceira e última lição. Se você obedecer a direção de Deus, Ele vai te livrar de tentações desnecessárias. Muitas das tentações pelas quais passamos e cedemos e caímos, é porque nós estamos em lugares errados na hora errada. Não é porque só a gente é fraco mesmo, mas tinha coisa que não precisava acontecer, mas é que a gente está fazendo a coisa e não está fazendo do jeito certo. Eu vou usar o exemplo do próprio Abraão. Num dado momento da vida de Abraão, estava ele e seu sobrinho Ló, os dois estavam já riquíssimos. Ricos mesmo, mas assim de arranhar a garganta mesmo, rico. Eles estavam tão ricos que o problema deles era o seguinte: os pastores do gado, do rebanho, aliás, de Abraão e do rebanho de Ló estavam brigando, porque os animais estavam se misturando, eles não conseguiam separar mais. Que problema ruim, meu Deus, que vida difícil de Abraão e de Ló. Mas era um problema porque aquilo podia estragar a família. Você sabe, começou a mexer em bens materiais e está envolvido família. Se você passa por coisas assim na sua família, o pai morreu, deixou uma casa, tem 5 irmãos. Problema, pode ter certeza que vai dar problema. Raro não dar problema numa situação dessa. É um carro que ficou, é um vaso, ninguém vai usar aquele vaso, mas é meu. Agora, Abraão chama Ló e fala assim: Ló, vamos fazer o seguinte, está tendo esse problema dos nossos pastores, a gente não consegue mais andar junto, tipo, a gente tem tanta coisa, que o espaço que a gente ocupa é pequeno para nós dois. Vamos fazer assim, cada um vai para um lado, e eu vou deixar você escolher para onde você vai. Eles estão, se você pensar geograficamente, eles estão ali em Canaã, mas na divisa com outras cidades ali. Nessa divisa, eles estão muito próximos dessa divisa, e Abraão fala assim: Ló, escolhe o melhor lugar para você, o lado que você for, eu vou para outro. A gente não precisa ficar junto, a gente se ama, a gente se gosta, a gente é parente e tudo mais, mas não dá para a gente continuar junto. O Ló faz assim, beleza, aí ele olha para cá que tem Canaã, deserto, lugar ruim, tem cavar poço, senão não tem água. Aí ele olha para cá. Diz o texto que tinha uma campina, um pasto maravilhoso, lindo de se ver. Ele olha, para onde ele olhava, aquilo lá era uma parte mais bonita que a outra. Ele fala: eu vou para lá. E ele pega as coisas deles e dele vai para lá. Acontece que ali era Sodoma e Gomorra. Ele escolhe o que era melhor aos seus olhos e vai para lá. Só que a terra da bênção e a terra da promessa é aqui, ó. A terra da promessa era essa, que aparentemente não é a melhor.
A que aparentemente é melhor é aquela do lado. E Ló fala, eu vou para lá. E ele vai com a família dele. E você conhece a história de Ló quando vai para Sodoma e Gomorra. Ele está naquele lugar. Olha que desgraça na vida desse homem. Ele vai morar nesse lugar. E estando naquele lugar, ele tenta ser justo naquela nação. E não tinha como ser justo ali. A Bíblia, o Novo Testamento chama ele de justo, que era um homem que procurava fazer as coisas de forma correta, mas naquele lugar não tinha como fazer as coisas certas. Ele era zombado por todo mundo. Ele tentou ser até o juiz do povo, tentando mediar as circunstâncias, as situações, mas ele era discriminado naquele lugar, vivia daquele jeito ali, junto com toda a sua família, criou a sua família ali. Você sabe a história, os anjos aparecem para resgatá-lo, tem uma cena que é das piores, não vale a pena citar aqui agora, mas depois eles saem, e estão saindo de Sodoma. A hora que eles estão indo embora daquele lugar, o anjo fala para ele, mas quando você estiver indo, vocês não olhem para trás. A esposa dele, que com certeza não foi bem pastoreada por esse Ló, ela olha para trás, a danada. Deus fala, não olha para trás. Ela olha para trás e fica ali uma estátua de sal para todo mundo ver. Eles vão para um outro lugar e o anjo fala, olha, aquele lugar é bom. Ele fala, mas a gente quer ficar ali. Aí o anjo, então tá, fica ali. Aí eles vão para lá, saem de lá e vão para outro lugar. Acham uma caverna, porque estão com medo das pessoas da cidade. E mora Ló e suas 2 filhas numa caverna. Certo dia, essas 2 filhas de Ló, conversando uma com a outra, olha que ideia brilhante, que filhas piedosas. Nossa, nosso pai não tem filho homem, então ele não vai ter descendência, vai acabar aqui o nome do nosso pai. Vamos nós ajudar o nosso pai e vamos dar descendência para ele. Enche o caneco do Ló na caverna sem luz. Uma entra e se deita com o pai. No dia seguinte uma fala, missão cumprida, hoje é você. Enche o caneco do Ló e a outra se deita com ele. As 2 engravidam. Nasce Amon, na verdade é Ben-Ami, mas é o Amon e o Moabe. Dali são os Amonitas e os Moabitas. Os 2 povos que, se você ler o Antigo Testamento inteiro, passa brigando e lutando para destruir Israel, o filho do Abraão. Os filhos do Ló passaram a história inteira do Antigo Testamento querendo acabar com o filho de Abraão. Tudo de ruim que você pensar aconteceu na vida desse Ló, porque um dia, quando ele teve que escolher o caminho a seguir, ele olhou para o outro lado e falou, eu vou para lá. Ao invés dele ficar no caminho da promessa, obedecendo a Deus onde ele tinha que ficar, ele foi para outro lugar. É desnecessárias certas tentações que passamos, e as passamos porque justamente não estamos no caminho que devíamos estar. Você, em nome de Jesus, ande no caminho do Senhor e Ele vai te livrar de diversas tentações. Você vai parar de cair em certas coisas que você está caindo. Você cai porque você está no lugar errado e na hora errada. Você conhece tantos outros casos bíblicos de homens de Deus que caíram justamente porque estavam no lugar que não deviam estar. E daí, pastor, tudo isso? Bem, e daí é o seguinte, todos nós aqui estamos sendo chamados para um padrão de vida de fé. E hoje o padrão de vida de fé que o Senhor nos chama para viver é um padrão de vida de obediência. Uma obediência cega mesmo, cega, que algumas pessoas vão falar assim, você é um fanático, você é um louco. Eu sei que algumas pessoas vão falar isso se você começar a obedecer a Deus cegamente. Mas é esse padrão de vida que o Senhor está nos chamando para viver aqui agora. E o que acontecerá se nós vivermos nesse padrão de fé? Nós seremos abençoados, e toda a nossa casa será abençoada, como aconteceu com Abraão. Eu sei que aqui tem pessoas que estão desejosas em viver o melhor de Deus para as suas vidas. Mas até hoje, a maneira que você viveu foi fazendo as coisas que você foi pensando, foi dando na sua teia, na sua cabeça, e você foi fazendo. Você foi vivendo do jeito que dava. As situações te levaram a fazer o que você fez até hoje. E você chegou até aqui. Mas hoje você chegou aqui e Deus quer mudar a sua vida, a sua história. Ele quer fazer com que você não viva mais guiado só pelos seus pensamentos e as suas pressuposições do que é o melhor.
Você vai a partir de hoje viver em obediência à palavra de Deus, e você vai experimentar coisas da parte de Deus que até agora você não experimentou. Eu sei que alguns de vocês estão sentados aí, estão decepcionados com a vida, decepcionados com o que lhes tem acontecido agora, nesses dias, e é com vocês mesmo que eu estou falando. Você pode mudar tudo isso, se você andar no caminho que tem que andar, em obediência, ouvindo a direção de Deus, e cumprindo com aquilo que Deus quer para você. Então, em nome de Jesus, eu quero orar com vocês hoje, e nós vamos buscar Deus, para que Deus nos ajude a vencer todo medo, todo embaraço, e viver uma vida de obediência e de fé. E você que quer viver uma vida assim, e eu sei que temos muitos irmãos aqui, que querem viver esse tipo de vida, com essa qualidade de fé, eu quero te chamar aqui à frente, e eu quero orar com você. Vem aqui à frente, por favor, nós vamos orar juntos. Cadê meus irmãos aqui da música, por favor? Venham aqui para me ajudar. Você pode sair do seu lugar e vir aqui à frente, que eu quero orar com você. Pode vir aqui, irmão e irmã. Deus tem coisas extraordinárias para nós. Eu sei que as situações da sua vida te levam a pensar que não é possível, te levam a entender que não é realidade, não tem como as coisas mudarem. Mas em nome de Jesus, todas as coisas podem ser mudadas, todas, sejam elas quais forem. Deus tem coisas extraordinárias para vocês. Senhor e Deus, em nome de Jesus, o teu Filho, nosso Senhor, nós estamos na tua presença e cremos que existe algo para vivermos, uma forma de viver, e existem coisas da parte do Senhor para nós, que podem nos levar a um tipo de vida que é muito superior ao que nós temos vivido. O Senhor tem coisas tão extraordinárias para nós, tão maravilhosas para nós, que nós nem conseguimos pensar, nem veio no nosso coração ainda. O Senhor tem coisas maravilhosas, o Senhor tem coisas melhores do que as que temos vivido. Mas eu sei que, embora seja o desejo de cada um desses viver essas coisas, também sei que é verdade que nem todos têm fé para viver isso, porque nem todos estão dispostos a abrir mão de uma zona de conforto, não estão dispostos a sair da sua limitação, da sua circunstância, não estão dispostos a te obedecer, sem questionar, sem perguntar. Estão aí, remoendo-se por questões não resolvidas, por respostas não dadas, estão se remoendo porque agora as situações não estão como eles gostariam que estivesse, não entendem o que está acontecendo, e alguns chegam a atribuir ao Senhor a culpa das coisas estarem como estão, porque o Senhor está vendo e não está fazendo nada. Oh meu Deus, coloca fé nesses corações hoje, em nome de Jesus, para que através de uma vida de fé, experimentem o melhor do Senhor, hoje e daqui por diante, não apenas algum dia, em algum momento da história, mas todos os dias. Eu sei que eles precisam ter paciência com tantas coisas que ainda vão acontecer, eu sei que eles precisam aguardar o teu agir, que não devem se precipitar. Então, em nome de Jesus, dá essa graça, dá esse fruto do Espírito, para que eles sejam longânimos, para que não se apressem, para que não se adiantem, para que não se precipitem. O Senhor tem coisas maravilhosas, e dependemos do Senhor para que essas coisas aconteçam. Nós precisamos crer que não apenas o Senhor pode fazer essas coisas, mas o Senhor quer fazer todas essas coisas, em nome de Jesus, Pai. Eu intercedo por esses irmãos que chegaram aqui à frente, irmãos e irmãs, que estão com sinceridade, às vezes estão aqui, mas não acham que não conseguem viver isso, estão aqui porque estão aguardando que o Senhor faça um milagre no coração deles.
Eles pensam: eu não vou conseguir ficar firme, eu não vou conseguir seguir adiante, não vou conseguir levar esse caminho todo, não vou conseguir andar por cada um desses lugares que o Senhor me levar, não vou conseguir cumprir com tudo que Deus me pedir. Meu Deus, em nome de Jesus, dá do teu Espírito a eles e a elas, para que cumpram com tudo que o Senhor lhes exigir, assim como o Senhor fez com Abraão. Capacite-os para que nessa fé eles vivam o melhor do Senhor para a vida deles. Eu creio que será assim, Pai, e por isso eu os chamei aqui para abençoá-los. Faço isso no nome de Jesus bendito, amém. Vocês, antes de vocês voltarem para o lugar de vocês, olha, viver pela fé é a coisa mais difícil que tem, embora pareça a coisa mais boba, de fanático. É por isso que não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, diz a palavra. Tem muita gente inteligente, pessoas que têm recursos, gente de dinheiro, gente de poder, que acha que a gente é tudo um bando de idiota, de ignorante, que não entende nada de nada, despreza a gente. Mas você já reparou que aqueles irmãozinhos e irmãzinhas mais simples, aquelas igrejinhas com menos condições, são aquelas pessoas que conseguem viver com a fé mais extraordinária possível. Sabe por quê? Porque eles chegaram num ponto da vida deles de limitação, que eles não têm mais ninguém a recorrer a não ser Deus. Sabe por que é tão difícil para nós? Porque a gente está cercado de um monte de coisas. Nós temos emprego, nós temos uma casa, por mais que é tudo apertadinho para a gente tem gente que nos vale. Quanto menos você tem, mais você tem condições de viver pela fé. Então, para que Deus não te leve a uma situação onde você tenha que abrir mão de tudo, ou porque Ele tira, ou porque Ele fala, não queira, abra mão agora você, abra mão das suas fortalezas, abra mão das coisas que fazem com que você seja limitado, confie em Deus. Olha para a situação que está acontecendo na sua vida, mas não fica preso nisso. Creia que o seu Deus é um Deus todo-poderoso, é o Deus que fez o que fez com Isaac lá. Porque Abraão ia levar aquela criança, mas Deus falou, eu vou providenciar, eu mesmo providencio o que é necessário, porque eu sei o que eu quero. E Ele providenciou um cordeiro. Deus fez o que fez na vida de Abraão, e Deus quer fazer coisas extraordinárias na vida de cada um de vocês. Isso aqui não é conversinha. Só que isso que eu estou falando, eu sei que é fora do normal. Não é assim. Não é o que você vai ouvir em qualquer canto da terra. Não é o que um coach te falaria. Porque eu não estou incentivando você a acreditar no seu potencial. Eu não estou te incentivando a confiar no melhor que há dentro de você. Eu estou te incentivando a crer e confiar totalmente em Deus, porque Deus pode todas as coisas. Viva pela fé, anda pela fé, segue adiante pela fé. Ele vai mover e vai mudar tudo. Se você veio aqui à frente, você diz para Deus, eu quero essa vida. Então quando você for embora desse lugar, você vai embora, mas você não vai com a mesma cabeça que você chegou. Você não vai embora derrotado, destruído, pensando em tudo o que te acontece. Você vai embora como alguém que é vencedor em Cristo Jesus, alguém que não está vendo, mas já tomou posse, como se as coisas fossem realidade. Deixa eu contar algo para vocês. Abrão é o nome do nosso personagem, Abrão. Abrão significa pai exaltado, ou pai de Arã, um lugar de exaltação, alto. Um dia, ele não tinha filho ainda. Deus fala assim, a partir de agora o seu nome não é mais Abrão, a partir de agora o seu nome é Abraão. Em português muda só um azinho, no hebraico é outra coisa. Quando Deus muda o nome dele, ele deixa de ser pai exaltado, pai de um povo, de uma nação, que a ideia era assim, você é um homem influente na sua terra, é isso que significa o nome dele. Deus muda o nome dele e ele passa a se chamar pai de muitas nações. Ele podia falar, eu não aceito esse nome, porque eu não tenho nenhum filho, como que eu posso ser pai de muitas nações? Mas ele abraça e ele sabe que aquele é o nome dele, porque Deus ia cumprir as promessas que fez para ele. Deixa eu te dizer uma coisa, a palavra diz que em Cristo Jesus,
você é mais do que vencedor e vencedora. Então você vai sair daqui hoje abraçado nessa certeza de que Deus está cuidando de cada uma das coisas da sua vida. Ele está mudando a sua história, Ele está mudando a sua casa, Ele está mudando a sua família. E hoje você não vê as coisas, ou o que você vê é tudo ruim, mas Deus está mudando a sua sorte. Talvez Deus te tire, talvez Deus tire pessoas, talvez Deus muda, eu não sei o que Deus vai fazer, mas confie que Ele vai fazer o que é melhor para a sua vida. Confia, fecha o olho e vai. Deus fala, vem, fecha o olho, não pergunta, não questiona, anda e obedeça, siga, vá adiante, siga com vontade, siga com coragem. Deus vai te fortalecer na jornada. Ele não vai deixar vocês desamparados, porque Ele não desampara nenhum de nós. Amém? Amém. Volte para o seu lugar, por favor. Deus não nos desampara, e Ele não nos deixa para viver de qualquer maneira. Deus tem coisas extraordinárias, e Ele quer que vivamos o melhor dEle, mas precisamos ter fé. Não é só falar, eu quero, é assim, vou viver de acordo com a palavra, e o que Ele me mandar fazer, eu vou fazer. A maioria de vocês que está aqui tem acompanhado a história da minha família, a minha casa. Nós estamos vivendo os dias mais instáveis de todo o nosso casamento. Os dias mais instáveis. Eu não tinha vivido isso ainda. Na verdade eu tinha, mas eu era pequeno, não tinha consciência. É muito difícil você acordar naquele dia e não ter certeza de nada. Às vezes você tem certeza assim, vou para o meu trabalho, vou trabalhar hoje e vai ser chato, ou vou trabalhar hoje e vai ser legal, dia tal eu recebo o vale, dia tal eu recebo o pagamento. Mas é muito ruim viver sem nenhuma segurança de nada. Da hora que você abre a geladeira, aí você fala, vai acabar. Quando você sabe que você pode não ter dinheiro, porque não vai ter mesmo, você já tem a certeza que você não vai ter. Eu não tenho nem a certeza que eu não vou ter. Eu não tenho nem a certeza que eu vou ter, e nem a certeza que eu não vou ter. A gasolina está acabando do carro, o combustível está acabando. Eu falo, vai acabar. E aí eu assumo 1 milhão de compromissos. Eu falo, pode ser que não dê. E aí vem Deus e faz algo. Isso que eu estou pregando para vocês, eu não estou contando uma história só do Abraão para a vida de vocês. Isso é o que eu tenho vivido com a minha família. Então eu posso falar para vocês que isso é a forma de viver que agrada a Deus. E eu não estou falando que eu sou o cara que estou agradando a Deus. Eu estou falando assim, esse é um tipo de vida que Deus nos chama para viver, onde você só acredita e confia, fecha o olho e vai. Só que esses, embora tenham sido os dias mais instáveis, têm sido os dias de maior intensidade da presença de Deus, e da graça de Deus, e da manifestação de Deus. Nós nunca vivemos o que nós estamos vivendo agora. No nosso caso, precisou Deus falar assim, vou fechar todas as torneiras, porque você só vai beber a água da rocha no meio do caminho. Não vou deixar nada na sua despensa, porque amanhã o maná chega. É tenso, irmãos, é tenso, mas é extraordinário. Toda hora que chega alguma coisa, você olha, e lá dentro vem aquela certeza, eu sou o seu pai, eu estou cuidando de você. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o teu Deus, eu cuido de você. Deus não quer me levar para uma jornada de fé, Deus quer nos levar a uma jornada de fé.
Eu não estou dizendo que vocês vão passar pelas coisas que eu estou passando. Peço a Deus que não seja necessário. Mas eu tenho certeza que eu não estou sendo só o privilegiado. Eu também estou sendo, obviamente. Mas Deus está me usando como modelo. E não é modelo. Não dava. É como padrão. Para vocês olharem e não falar assim: aconteceu porque foi com Abraão. Não, vocês vão olhar e falar assim: se acontece com o Fábio, pode acontecer comigo também. O que esse barrigudo tem de diferente de mim? Talvez a barriga. E a barba linda, óbvio, vocês. Deus quer levar cada um de nós para uma jornada extraordinária. Só que alguns de vocês estão com medo. Alguns de vocês estão assim: eu não vou. Alguns de vocês estão decepcionados com outras coisas que aconteceram. Mas isso é para todos nós. E sabe por que isso? Que Deus quer nos levar a viver essas coisas hoje? Porque Deus fez uma promessa para nós, que vai se cumprir já já. E nós precisamos passar por um percurso, por um caminho. Talvez nós vivamos viver só em tendas, como Abraão, Isaac e Jacó. Mas as próximas gerações serão extremamente impactadas por tudo que está acontecendo agora, aqui nesse lugar. Abraão teve filhos e filhas, muitos descendentes. E pela fé eu vejo todos aqueles que virão a partir de nós, que serão alcançados para o Senhor, abençoados para a glória do Senhor. Então viva essa história, que é a história da nossa igreja. Não é a minha história, não é a história de Abraão, é a história que Deus escreveu para a igreja do Nazareno no Portal Bordão. Você é desse povo? Então seja de fé como foi Abraão, em nome de Jesus. Amém? Ai, 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 eu já vou viver nessas coisas. Eu sei que eu sou um pouco ansioso, vocês sabem, né? E eu já fico vivendo essas coisas, já pensando as próximas. Então eu estou aqui, mas eu estou olhando assim, eu já fico assim, querendo ver o próximo passo. Algumas coisas Deus permite a gente discernir, outras não. E eu fico assim com o coração a milhão, porque eu quero já contemplar essas coisas. E aí nesse sentido eu me sinto muito privilegiado, porque eu estou igual a eles. Porque eles foram recebendo coisas que eram só as migalhas, porque Deus tinha coisas muito maiores. E eu estou vivendo coisas hoje que são só as migalhinhas. É só o lampejo do sobrenatural. Tem coisas maiores para acontecer, irmãos. E vocês vão viver isso. E a vida de vocês, a história da família de vocês será outra, em nome de Jesus. Eu quero viver isso. E eu quero que vocês vivam isso. E por isso a minha oração por vocês.